Nosso clima segue em constante mudança. Os extremos climáticos têm sido cada vez mais frequentes e intensos. Enquanto alguns lugares sofrem com secas extremas, outros lidam com tragédias provocadas pelas chuvas, pelo excesso de chuvas. É o que a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul. Está mais do que claro que é necessária uma nova forma de ver e estar no planeta. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei o embaixador do Movimento Circular, professor Edson Grandizoli, que é mestre em Ecologia e doutor em Educação e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo. Ele está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, bem-vindo. Oi, Wilker, bom dia, obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui. Eu que agradeço pela presença, professor. Eu queria entender como que o senhor acha que a gente pode rever e analisar as nossas escolhas e dessa forma impactar diretamente o meio ambiente. Mas eu falo sobre gestos concretos, algo que de fato possa fazer a diferença e evitar tragédias como essa que a gente tem acompanhado nos últimos dias. É. Olha, Wilker, essa pergunta ela é muito importante, né? Porque ela remete ao nosso dia a dia de maneira imediata, né? Eu acho que tem duas classes de ações que a gente pode colocar em prática imediatamente. Primeiro são ações individuais, aquelas que são realizadas na nossa casa, no nosso trabalho, fazer uma gestão melhor dos recursos, economizar água, economizar energia elétrica, todas essas ações que colaboram não só do ponto de vista econômico para o nosso dia a dia, mas também do ponto de vista ambiental. Fazer uma gestão melhor dos nossos resíduos, destinar corretamente os nossos resíduos. Essas ações individuais, elas são muito divulgadas e a maioria das pessoas já conhece. Mas tem outra classe de ações, que são as ações mais coletivas, que são tão importantes quanto as individuais. Como, por exemplo, inspirar o seu vizinho, os seus colegas de trabalho a mudar determinadas atitudes, determinados hábitos, e numa esfera política, né? Colocar governantes, colocar pessoas em cargos de poder que efetivamente valorizem as questões do meio ambiente e das questões de sustentabilidade. E isso me parece muito relevante falar justamente às portas aí das eleições municipais. Com certeza, algo que deve estar em pauta, né? E que a população precisa passar a exigir quando for ouvir ali a proposta do seu candidato. Agora, a gente fala muito sobre a economia circular. Queria que o senhor nos ajudasse a entender o que é isso e de que forma isso pode ajudar a gente a construir um meio ambiente um pouco mais saudável e sustentável. Wilker, para entender a economia circular, a gente precisa entender primeiro que nós estamos vivendo dentro de uma realidade que os especialistas chamam de economia linear. A economia linear ela é pautada pela altíssima extração de recursos naturais do planeta. Esses recursos naturais eles são utilizados para a fabricação de inúmeros produtos, produtos que estão aí agora ao seu redor no nosso dia a dia. Esses produtos eles são consumidos por nós, né, consumidores, nos supermercados, nas lojas, nos shopping centers, e depois que esses produtos não servem mais para a gente, ou quebram, ou simplesmente perdem a sua função, nós descartamos esses produtos, né, no lixo comum, e esse lixo comum ele vai para os aterros sanitários que estão cada vez mais lotados. Então veja que há uma linearidade nesse processo, né? A gente extrai, produz, consome e joga fora. A gente precisa pensar numa nova realidade que os especialistas estão tratando com o nome de economia circular, no qual a gente repensa a quantidade de recursos e o tipo de recursos que a gente extrai da natureza, como que é feito o design dos produtos que a gente compra, será que os produtos que a gente tem no nosso dia a dia, eles são facilmente recicláveis, por exemplo? Acho que não. Né? Será que as roupas que a gente utiliza, elas têm caminhos para serem descartadas de forma correta? Também acho que ainda não. Precisamos repensar a nossa matriz energética, nos tornarmos consumidores mais responsáveis e, no final desse processo, ter justamente caminhos efetivos para que muitos produtos possam ser reutilizados e reciclados. Então veja que eu não estou falando mais de uma linearidade, eu estou falando de recursos que foram retirados da natureza e que podem ser utilizados, reutilizados, reciclados por vários ciclos diferentes. Essa que é a ideia da economia circular. A ideia é boa, mas a gente já tem exemplos que deram certo e que podem ser replicados? Temos sim. Eu acho que um dos bons exemplos, e isso pegou muito no Brasil e em muitos outros países do mundo, é a gente valorizar justamente nas nossas casas, nas nossas empresas,
o descarte seletivo dos nossos resíduos. Claro que para isso a gente precisa ter no nosso município, no local onde a gente trabalha, uma estrutura para receber esses resíduos de forma separada, né? De forma seletiva. Então eu acho que a reciclagem, em parceria com as cooperativas de reciclagem, né, que desempenham um papel fundamental no nosso país, é um bom exemplo para mostrar como a economia circular tem sido e pode ainda ser mais colocada em prática no dia a dia. E se trata de comportamento, né? Então, se a gente conseguir educar a nossa população, isso vai se tornar algo orgânico, algo natural, parte da nossa cultura de alguma maneira, correto? E quais são os 7 R's da economia circular? Explica pra gente do que se trata isso. Essa é uma coisa, Wilker, que muita gente, inclusive, vê na escola, né? Os R's, né? E nós, dentro do movimento circular, nós elegemos 7 R's que dialogam diretamente com a ideia da construção de sociedades mais circulares. O primeiro R é o R de repensar, né? Repensar nas nossas atitudes do dia a dia. O segundo é recusar, falar não para alguns produtos ou para algumas opções ou para alguns processos. O terceiro é reduzir. O quarto é reutilizar, o quinto é reciclar, o sexto é reparar, e esse R de reparar é muito importante, porque muitas vezes muitos produtos, muitos eletrônicos principalmente, eles têm a possibilidade de serem consertados e a gente acaba, por uma forma de comodismo, muitas vezes, descartando e comprando um novo. Então, reparar roupas, eletrônicos é uma opção muito importante e que todos esses processos ligados à economia circular, eles estejam ligados a uma visão de regenerar a natureza, de recuperar aquilo que já foi perdido. Então, esses são os 7 R's que a gente usa dentro do movimento circular. É muito interessante, né? E a gente percebe que é algo que dá para a gente fazer. Basta a gente ter um pouco mais de crítica, né? A gente ter um pouco mais de cuidado na hora de consumir, na hora de filtrar aquilo que a gente de fato precisa para a nossa vida, aquilo que a gente não necessita. E eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre as alternativas para a obtenção de energia que já existem e quais são essas opções. Isso é possível de chegar a todas as pessoas para que a gente de fato veja uma mudança, a mudança que a gente tanto precisa? Veja, Wilker, que esse é um ponto muito importante também, né? Por conta da tragédia, né? Das tragédias que tem assolado o Brasil e mais recentemente no Rio Grande do Sul, né? É muito importante a gente associar a pauta da economia circular à pauta climática, aos eventos climáticos extremos. E um dos caminhos principais é a gente justamente utilizar cada vez menos ao longo das próximas décadas combustíveis que sejam à base de carbono, petróleo, carvão e xisto, da onde a gente obtém o gás natural. Para isso já existem alternativas: energia solar, energia eólica, biomassa, energia das ondas, mas essas alternativas ainda têm pouca escala quando a gente fala no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa empresa. Nós precisamos, por exemplo, no Brasil, estimular cada vez mais que as pessoas tenham, claro, aquelas que têm possibilidade e condições de instalar, por exemplo, placas de energia fotovoltaicas no seu telhado para ajudar na geração de energia. Então, para que isso aconteça, esse processo tem que se tornar cada vez mais acessível, e isso quer dizer que a gente tem que ter políticas públicas, investimentos e preços cada vez mais competitivos para que essas opções de energia, que não podem mais ser chamadas de alternativas, têm que ser chamadas, elas têm que fazer parte da nossa vida cada vez mais, né, para que elas possam chegar no nosso dia a dia e sejam adotadas por diferentes comunidades. É importante mesmo essa questão das políticas públicas, porque é necessário que haja boa vontade e intenção da população, mas também tem que ter isso por parte do poder público para que a gente de fato consiga ter acesso, democratizar um pouco mais, né, essas questões aí que vão fazer bem para o meio ambiente, ou seja, vão fazer bem para todas as pessoas. Professor Edson Grandizzoli, muito obrigado pelo seu tempo aqui junto com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Foi um prazer estar aqui hoje com você, viu? Igualmente, abraço, tchau, tchau.